Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de toxicologia. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Com relação à toxicologia, então, precisamos compreender a diferença dos conceitos de tolerância e dependência. A tolerância, ela é basicamente, são os efeitos reduzidos após um uso contínuo. Você vai se tornando tolerante. Então, você vai tendo menos efeitos em virtude do uso contínuo. E essa tolerância poderá ser inata ou adquirida. Ela será inata em função de alguma característica genética, ou será adquirida em função de uma toxicocinética, dinâmica ou tóxico-comportamental. A toxicocinética, basicamente, é a biotransformação. A toxicodinâmica, ela ocorre lá especificamente no tecido-alvo. E a toxicologia comportamental, ela é aprendida. Então, são mecanismos de tolerância devido ao uso contínuo, que basicamente se relaciona lá com o conceito da medicina legal de mitridatização, por causa do rei Mitras. Agora, com relação à dependência, a dependência se correlaciona aos sintomas, que serão uma dependência física ou uma dependência psíquica. Uma dependência física, ela é fisiológica. A pessoa tem a necessidade do uso. Enquanto que uma dependência psíquica, a pessoa vai ter uma fissura, vai ter uma recompensa com disforia. Então, esses são os conceitos iniciais da toxicologia. Pouco cobrados, é verdade? O que é mais cobrado são as classificações das drogas em termos de drogas psicolépticas, que são as depressoras, que te deixam lesado. Léptica te deixa lesado. As drogas psicoanalépticas, que são as estimulantes, que te deixam acelerado. E, por fim, as drogas psicodislépticas, que são os perturbadores, que causam delírio. Vamos agora estudar, então, cada uma delas e seus exemplos. Iniciando, então, pelas drogas psicolépticas ou depressoras. Um dos principais exemplos das drogas depressoras é o etanol. O etanol, juntamente com benzodiazepínicos e barbitúricos, ele é potencializado. Então, não use os dois ao mesmo tempo, pelo amor de Deus. Basicamente, estaremos diante então, de uma molécula anfipática, que fará então a ligação ao GABA, e o GABA irá permitir então um influxo de cloro, e isso irá promover a desregulação das membranas. Apenas uma lembrança, o metanol ele é convertido em metanal, e o metanal é aquele que afeta a retina e causa a cegueira. Depois desse metanal, ele será convertido a um ácido carboxílico. Depois esse ácido carboxílico será convertido a um radical livre. E esse radical livre te mata. Então apenas lembre que o metanal te deixa cego. É o metanal que te fode. E o ácido carboxílico, ou o radical livre, é que te mata. Continuando. Com relação à toxicocinética do etanol. Então, basicamente, será administrado pela via oral. Depois da via oral, ele será, então, encaminhado ao trato gastrointestinal, onde ocorrerá a biotransformação. Toxicocinética, biotransformação. No fígado, é no fígado que o álcool ele é biotransformado. E nós temos, então, basicamente a transformação de um smog em acetaldeído e, posteriormente, em acetato, dentro da mitocôndria. Então, no citoplasma, o smog é convertido em acetaldeído e, dentro da mitocôndria, o acetaldeído é convertido em acetato. A oxidação do etanol desloca o metabolismo de gordura. E é por isso que aumenta a quantidade do triacilglicerol, aumenta o tecido adiposo. Você fica gordo por causa disso, porque o etanol ele desloca o metabolismo de gordura. É por isso. Perceba, o etanol ele não se liga a proteínas, ele é diluído no sangue e a eliminação na respiração e urina. Então, as formas de excreção do etanol. Com relação à toxicodinâmica, perceba, o etanol, como já citamos anteriormente, ele é um agonista GABAérgico, onde irá promover, então, o influxo de cloro. Por ser um agonista GABAérgico, ele irá promover uma hiperpolarização e fluidificação de membranas. Quando entra muito cloro dentro da membrana, ela fica desregulada, ela fica fluidificada. A intoxicação por etanol, nós temos então uma fase aguda, que seriam 3 fases de euforia ou excitação. primeira fase de euforia e excitação, a segunda fase de confusão ou violência e a terceira fase de
comatosa ou a fase do sono. São as 3 fases iniciais. E ainda nós teríamos um caso de intoxicação crônica. Então, nós teríamos ali o caso do gastrointestinal em função de cirrose, se for um sistema circulatório causando arritmias, no sistema nervoso causando uma atrofia cerebral e no sistema reprodutor causando uma impotência. Então, são todos os casos de intoxicação crônica por álcool. A tolerância e a dependência é por causa do etanol, por causa do álcool, que nós teremos, então, um possível síndrome, um caso de delirium tremens. O delirium tremens se correlaciona, então, a uma droga psicoléptica como o etanol. O tratamento é feito, então, com uma redução gradual e é feito com benzodiazepínicos, com disulfiram e naltrexona. Então, os mesmos benzodiazepínicos que você não deve misturar quando ingere o etanol, o tratamento é feito sem o etanol e com os benzodiazepínicos. Interessante, não é mesmo? E, basicamente, as análises toxicológicas do etanol serão realizadas, então, em vivo através de um etilômetro, que você vai assoprar, e no pós-mortem, através da alcoolemia. E a alcoolemia poderá ser, então, oriunda de um humor vítreo ou de um anticoagulante. E aí temos uma técnica de cromatografia gasosa. Então, estes foram as análises iniciais com relação ao etanol. Ainda em relação ao etanol, nós temos aqui alguns casos da medicina legal, alguns conceitos de medicina legal, de embriaguez, alcoolemia e alcoolismo. São conceitos que seria bom nós estudarmos simultaneamente a esses conceitos de toxicologia. Então vamos lá. O que raios é a embriaguez? Senão uma situação transitória. A embriaguez é um estágio. Na embriaguez nós teremos as mesmas 3 fases, a fase de excitação ou eufórica, a fase de confusão e a fase de sono ou comatosa. A embriaguez ela poderá ser culposa ou dolosa. Independente disso, a embriaguez culposa não isenta de responsabilidade. Em caso então de imprudência ou negligência, estaremos diante de uma embriaguez culposa, enquanto que a embriaguez dolosa é aquela que o indivíduo assume o risco. A embriaguez ela só será isenta de responsabilidade nos casos de ser fortuita, acidental ou de força maior. Perceba, tanto a culposa quanto a dolosa não isenta de responsabilidade. Só será isenta de responsabilidade a embriaguez fortuita, que é aquela ocasional, rara, por um momento especial, ou acidental, ou por força maior. E aí, no caso da força maior, ainda teremos uma possível redução de pena. Então, esses são os conceitos de embriaguez, que nada mais é do que um estágio, uma situação transitória. Com relação à alcoolemia, a alcoolemia é uma taxa, é uma medida. Então, somente isso, é uma alcoolemia, é uma medida, uma taxa. E o alcoolismo é um estado. O cara é alcoólatra, então ele está diante de um estado patológico. Precisamos agora compreender o sinal de Romberg e a avaliação. O sinal de Romberg nada mais é do que é um epônimo, né, da medicina legal, que se correlaciona à marcha ebriosa, cerebelar ou em zigue-zague. É a marcha do bêbado, é o sinal de Romberg. Com relação à avaliação, precisamos compreender os valores de dose em gramas por litro no sangue ou em gramas por decilitro no sangue. Perceba, uma dose letal de etanol no sangue será então de 3 a 4 gramas por decilitro, essa dose é letal. E aqui temos então, conforme a fase de excitação, confusão, sono, conforme a fase, qual seria então a avaliação da alcoolemia, da taxa identificada no sangue da pessoa. Então, de 0,05 até 0,1, nós ainda estamos dentro da primeira fase, da fase de excitação e de euforia. Então, temos uma fase de euforia ou perturbação. É a fase de excitação. A próxima será a fase de embriaguez, de 0,1 a 0,2, onde teremos então uma incoordenação motora, que nada mais é do que o sinal de Romberg, a marcha ebriosa, e uma fala arrastada. A próxima fase, então, agora entraremos na fase de confusão, que é a segunda fase da intoxicação aguda, claro. A confusão, então, ocorrerá entre 0,2 e 0,3 gramas por litro. Estaremos diante, então, de sonolência e de uma marcha arrastada. Olha o sinal de Romberg novamente aqui. Propriamente dito, o sinal de Romberg, então, sim,
será instalado na fase de confusão. Vamos recordar isso. Além dessas questões, então, a fase de confusão ela permitirá náuseas e vômitos. É sonolência, marcha arrastada ou sinal de Romberg, náusea e vômito. A próxima fase será, então, uma avaliação do estupor, que é em cerca de 0,3 a 0,4. Ocorrerá a queda da pressão e dos reflexos e uma inconsciência parcial. Então, estaremos diante de um estupor. A próxima fase será propriamente o coma, né? De 0,4 a 0,5 gramas por litro no sangue. Estaremos diante de uma queda de hipotermia e também uma diminuição da respiração. Estaremos agora diante de uma inconsciência profunda. Não mais uma inconsciência parcial é estupor. Inconsciência profunda é coma. E, por fim, uma depressão bulbar. E a última fase será a morte. A morte, então, quando for maior do que 0,5, poderá ocorrer uma parada cardiorrespiratória, depressão do centro vital. Então, estas são a avaliação. São formas de avaliação conforme a fase, conforme a alcoolemia detectada e possíveis sintomas, então, conforme cada uma das fases. Vamos agora retomar o estudo das drogas psicolépticas. Retomando, então, psicolépticas deixam o cara lesado, são as depressoras. Finalizamos o estudo com relação ao etanol ou ao álcool. Agora vamos iniciar o estudo com relação aos opiáceos. Os opiáceos são drogas naturais, na verdade são plantas naturais, né? Que é nada mais do que a papoula, que é a Papaver soniferum. É um tipo de opiáceo. E no que decorre o opiáceo? Decorre o ópio. E o ópio é de onde nós extraímos a morfina. E a morfina, por sua vez, será convertida em heroína. Qual é a diferença da morfina para a heroína? Perceba, a heroína nada mais é do que um diacetilmorfina. Você pega a morfina e põe duas radicais acetis nela. Vira uma diacetilmorfina. E aí você chama isso de heroína. Interessante, não é mesmo? Então, perceba, o ópio, da onde decorre a morfina é natural, enquanto que a heroína, ela é um semissintético. Agora estudaremos, então, as formas de intoxicação. Intoxicação aguda por heroína. O que ocorre? Ocorrerá a miose, ocorrerá a depressão respiratória e ocorrerá o coma. São as três coisas que ocorrem na caso de intoxicação aguda. Perceba, a heroína ela é de 4 a 20 vezes mais potente que a morfina. Aí você vai se perguntar por quê? Porque quando você põe aqueles dois acetil, aqueles dois radicais diacetil, na morfina, ela se torna mais apolar. Por ela se tornar uma molécula mais apolar que a morfina, ela tem lá uma predileção pelo sistema nervoso central. Ela passa mais facilmente a barreira hematocefálica. E é por isso que ela é 4 a 20 vezes mais potente que a própria morfina. Interessante, não é mesmo? Com relação à toxicocinética da heroína, ela será administrada então pela via endovenosa, ela será ligada à albumina, e onde ocorrerá então lá a biotransformação. E a molécula que ela é biotransformada é na 6-monoacetilmorfina. Lembra que ela era o quê? Ela era diacetilmorfina. Dentro do organismo, ela é biotransformada em 6-monoacetilmorfina. A eliminação da heroína ocorrerá de 5 a 15 dias e ela se bioacumula no tecido adiposo. Claro, ela é uma moléculas apolares e se bioacumulam no tecido adiposo. A toxicodinâmica. Como que funciona, então, a molécula de heroína ou de 6-monoacetilmorfina no organismo? Ela vai se ligar a receptores miopioides acoplados à proteína G inibitória. O tratamento será feito pela redução gradativa com naloxona. Naloxona é o antídoto para o usuário de heroína. Uma vez que a naloxona ela é um inibidor competitivo, então ela vai competir com a heroína pelo mesmo sítio de ligação. No caso, serão receptores miopioides acoplados à proteína G inibitória. Por fim, a tolerância e a dependência com relação ao uso de heroína serão sinais gripais, sem convulsão. O cara tem basicamente, parece que ele está sempre gripado. Na verdade, ele é só usuário de heroína. Interessante, não é mesmo?
A análise toxicológica. Aqui começamos, então, a compreender cada reagente que é utilizado para identificar cada droga. Então, diante da heroína, o teste presuntivo que é empregado é o teste do reagente de Marques. E, em caso positivo, ele ficará azul ou preto. E um teste confirmatório, então, posteriormente poderá ser realizado através da cromatografia gasosa e do espectrômetro de massas. Na sequência, daremos então seguimento ao estudo dos inalantes. Com relação aos solventes, que ainda são substâncias psicolépticas depressoras, assim como o etanol, assim como a morfina e a heroína, os inalantes ou os solventes são substâncias psicolépticas depressoras que deixam a pessoa lesada. Os principais solventes são, então, éter clorofórmio e cloreto de etila. Perceba, eles são apolares. Toda molécula polar, assim como a heroína, ela tem uma fácil difusão pelo sistema nervoso central. O coeficiente de partição sangue-ar, se ele for alto, significa que terá mais gás no sangue. Se o coeficiente de partição sangue-ar for baixo, significa que teremos menos gás no sangue. A análise toxicológica confirmatória, geralmente, na maioria dos casos, será por cromatografia gasosa no espectrômetro de massas, assim como foi o caso da heroína. Perceba, o confirmatório é sempre cromatografia gasosa. Com relação, então, agora à toxicocinética dos inalantes ou solventes. Basicamente vai ser, então, administrado por uma via aérea, por uma aspiração, e a intoxicação aguda compreenderá 4 fases. A fase de excitação, a fase de depressão do sistema nervoso central, a fase de depressão profunda e, por fim, a queda de pressão, que levará a uma convulsão e levará a uma possível morte. A toxicocinética dos inalantes e solventes, eles são agonistas GABA-D2 e promovem a fluidificação de membranas. Lembrando, quem eram outros agonistas GABAérgicos que promoviam a fluidificação de membranas? O etanol. O etanol é um agonista GABAérgico que irá promover, então, a hiperpolarização em função do influxo de cloro que vai entrar e a fluidificação de membranas. Aparentemente, todas as psicolépticas ou depressoras têm um mecanismo similar de ação, com exceção, é claro, da heroína. A heroína é um receptor mi-opioide, acoplado à proteína G inibitória. Então, o inalante, ele funciona de forma similar ao etanol. Grave dessa forma. Agora temos alguns exemplos aqui. Hidrocarbonetos, os halogenados, como o clorofórmio, que é o fosgênio. Temos o diclometano. E temos o tetracloreto de carbono. Ainda temos os hepatotóxicos ou nefrotóxicos, que causarão, então, necrose. Então, esses são os hidrocarbonetos halogenados, enquanto que os hidrocarbonetos aromáticos serão o benzeno. O benzeno ele promove uma irritação da pele e da mucosa e do pulmão. Através de uma intoxicação crônica, então, por benzeno, nós teremos a alteração hematopoética, que poderá levar a casos de leucemia. E no caso de intoxicação crônica, marcadores ATTM, ou 5-fenilmercaptórico, estarão presentes na urina. Ainda com relação a hidrocarbonetos aromáticos, podemos ter o tolueno. O tolueno é basicamente a cola do sapateiro, imagino eu. Ele promove, então, uma inflamação da mucosa. O benzeno promovia uma irritação da pele. O tolueno realiza uma inflamação da mucosa. Temos, então, em questão de alteração do sistema nervoso central, arritmias e convulsões, e o marcador será ácido hipúrico. Então, enquanto que o benzeno, o marcador será o 5-fenilmercaptórico, estará presente na urina. Para o tolueno será o ácido hipúrico, que estará presente na urina. E esta, então, foi a análise com relação aos solventes e os inalantes. Na sequência, estudaremos as drogas psicoanalépticas, que são as estimulantes. As drogas que te deixam acelerado são as psicoanalépticas. Perceba, a primeira delas que iremos compreender e estudar será a cocaína,
A cocaína nada mais é do que um alcaloide básico extraído da Erythrocylum coca. Como funciona a produção de cocaína? Perceba, nós temos então um macerado de folhas e o que quer que seja. Este macerado será posto em contato com água quente, querosene e gasolina. Vamos fazer uma misturinha de folhas e água quente, querosene e gasolina. Depois nós iremos adicionar então um ácido sulfúrico. A este ácido sulfúrico será adicionado ainda um amoníaco. E depois de tudo isso nós vamos filtrar. Quando nós realizarmos essa filtração, estaremos diante de uma pasta base de cocaína. Esta pasta base de cocaína poderá ser tratada com um solvente orgânico e mais uma cal extinta aqui. E estaremos então diante da produção do oxi. O que é o oxi? O oxi nada mais é do que uma pasta base de cocaína tratada com um solvente orgânico. Basicamente ele é oxi porque ele vai estar sendo exposto a um agente oxidante, como nesse caso aqui, um permanganato de potássio. Então é assim que se produz o oxi, através então da pasta base e um agente oxidante, ou um solvente orgânico. Mas nós poderemos, a partir dessa pasta base, então, botar além do solvente orgânico, tratá-la com uma solução ácida e depois filtrar novamente. Aí então nós estamos partindo então de um alcaloide básico, iremos tratar agora com uma pasta base, vamos tratar agora com um ácido, base mais ácido, sal. Estaremos diante então agora do cloridrato de cocaína. O cloridrato de cocaína nada mais é do que um sal de cocaína. Se tratarmos este cloridrato de cocaína novamente com amoníaco, aí nós teremos então uma cocaína base. Se nós pegarmos esse sal, esse cloridrato de cocaína e tratarmos com acetona e bicarbonato, nós iremos produzir o crack. E o crack é uma molécula básica, ele é básico. E ele tem ali 70% de cocaína. Se nós pegarmos esse crack e tratarmos novamente então com uma solução ácida, ou óxido de cálcio, nós iremos produzir a merla. Então, basicamente, este é o overview de todas as possibilidades para a produção da sua própria cocaína. Você mesmo pode fazer agora, você já sabe como fazer. É basicamente assim. Continuando, as análises de toxicocinética com relação à cocaína. A cocaína ela poderá ser administrada por via oral. Nesse caso, terá então somente 25% de eficácia. Não vale muito a pena. A cocaína intranasal, aquela que você cheira, tem cerca de 30%. É pouco. A cocaína endovenosa, tudo que você injeta direto na veia, é 100%. E por fim, a cocaína pulmonar, que é o cerca do crack, lá, 60%, 70%. Então, aparentemente, faz mais efeito você fumar do que você inalar a cocaína. E ela será depois, posteriormente, ligada à albumina e, por ser apolar, irá ser direcionada, então, ao sistema nervoso central. Agora vamos compreender a biotransformação da cocaína. Você foi lá e deu um teco. Quais são os metabólitos que serão detectados depois que você deu um teco, em função da biotransformação? Então a cocaína ela é transformada em equigoninas, que serão a metilequigonina ou benzilequigonina. Se você ingerir com álcool, então nós teremos a produção de norcocaína ou cocaetileno, e essa cocaetileno causa uma necrose hepática. Então, recomendo que não ingira cocaína com álcool. Não faça isso. Por fim, nós temos então a possibilidade de uma oxidação hepática. Tudo isso para que nós possamos transformar a cocaína de modo a promover a excreção por via renal. Então, a meia-vida dela será então de 0,5 a 1,5 horas. Aproximadamente entre as 3 e 4 horas, ela será convertida, então, será no formato de éster. E entre 4 e 7 horas, então, teremos aquela benzoilequigonina, que será, então, a biotransformação completa dela para ser eliminada na urina. Então, qual é o metabólito da cocaína presente na urina, que será detectado? Benzoilequigonina. Decore isso na sua alma.
Com relação à toxicodinâmica, como que funciona a cocaína? A cocaína, ela inibe a receptação da dopamina e também da noradrenalina e da serotonina. Então, ela vai agir lá nos receptores D2 e vai causar euforia. Claro, ela é uma droga psicoanaléptica, estimulante, causará euforia. Outras coisas que ela faz: bloqueio do canal de sódio, anestesia a boca. É por isso que se você pegar a cocaína e esfregar na sua gengiva, você vai sentir uma certa anestesia, uma vez que ela é capaz de bloquear os canais de sódio. A intoxicação aguda por cocaína, então nós teremos o estímulo inicial, será um estímulo simpático-mimético, que ela basicamente ela vai ser similar à serotonina, noradrenalina e dopamina. Depois nós teremos um estímulo avançado, onde poderá ocorrer convulsão e encefalopatias. E por fim, a última fase da intoxicação aguda é a depressão, na qual teremos a instabilidade vital, respiratória e cardíaca. Precisamos agora compreender como é diagnosticado, como que nós fazemos a identificação da cocaína. O teste preliminar para a identificação de cocaína é o teste de tiocianato de cobalto ou teste de Scott. E perceba, ele vai ficar, no caso de um caso positivo desse teste, ficará azul para grupamento amina. A maioria dos testes, quando positivo, eles ficam azuis, tá? No caso da cocaína, no teste de Scott, ele fica azul para o grupamento amina, e isso é um problema, uma vez que a cafeína e a lidocaína também são positivos, são falsos positivos para o teste de Scott. Então, se você for preso numa alfândega, num aeroporto, em qualquer lugar que seja, por causa de um teste preliminar de tiocianato de cobalto Scott positivo, você poderia estar portando tão somente cocaína ou lidocaína, né? E dará positivo da mesma forma que a cocaína. Por fim, os testes confirmatórios, então, serão estes: cromatografia gasosa por massas, o HPLC, o visível ou o infravermelho. E esses, então, foram as análises com relação à droga psicoanaléptica cocaína. Lembrando que são também estimulantes, a noradrenalina e a nicotina também são consideradas substâncias estimulantes. Dando sequência, estudaremos agora as anfetaminas. A anfetamina, ou a efedrina, é um estimulante sintético. Portanto, faz parte da classe das psicoanalépticas. As efedrinas, ou as anfetaminas, são apolares e possuem boa distribuição no sistema nervoso central. Elas não sofrem ação da monoamina-oxidase. São conhecidas como rebites, que é o clobenzorex, ou bolinha. Também como speed crystal ice, que é a metanfetamina. A sibutramina e a ritalina também são anfetaminas. Interessante. Com relação à toxicocinética, pode ser então pela via intranasal, 75%, ou pela via oral, 25%. É melhor cheirar, pessoal. A biodisponibilidade, então, será ligada à albumina, cerca de 15%, e a meia-vida é de 12 horas. Ainda com relação às anfetaminas, a biotransformação delas se dará através da hidroxilação do carbono beta, 4-hidroxianfetamina, causando, então, um alucinógeno. E a desaminação oxidativa desse composto será, então, lá por via hepática, produção de p-hidroxinorefedrina. E, por fim, será transformada, então, em ácido glicurônico. Então, basicamente, tudo que está acontecendo nessa biotransformação é pegar uma molécula apolar e converter ela em uma molécula polar, de modo que seja excretada pela urina. A eliminação renal pela urina. Com relação à toxicodinâmica, temos então a migração e liberação de vesículas neuronais na fenda sináptica. É assim que funciona as efedrinas, as anfetaminas. Então, quanto mais liberação de vesículas na fenda sináptica, mais ligado o cara fica. Resumidamente é isso. Nós temos então a reversão da recaptação e nós temos o quadro de intoxicação aguda, sendo inicialmente um quadro simpático-mimético, depois convulsão, seguido de alucinação e, por fim, um coma.
E a análise toxicológica que é feita para as anfetaminas ou efedrinas, um teste preliminar é o teste de Simon, que, novamente, em caso positivo, ficará azul. Quase todos ficam azul em caso positivo. Mas no caso das anfetaminas, então, o reagente utilizado é o teste de Simon. E, por fim, os testes confirmatórios, sempre a cromatografia gasosa e massas. Dando seguimento, agora estudaremos uma molécula, também, de certa forma, estimulante, mas ela é mais considerada uma substância psicodélica. É, na verdade, uma alternativa às anfetaminas. O cara já usou muita anfetamina? Vamos usar uma coisa alternativa agora, guys. Basicamente, estamos falando do êxtase. O êxtase é o MDMA ou o MDA. Temos, aparentemente, duas formas de êxtase. É uma droga psicodélica. Ele é um estimulante simpático-mimético perturbador e alucinógeno. Então, ele está assim, num limbo. Ele te estimula e te perturba um pouco. Mas, em vias gerais, ele é considerado um estimulante. Como ocorre essa biotransformação do êxtase? Através da oxidação e conjugação com ácido glicurônico. Tu transforma ele numa substância polar para poder realizar uma excreção por via renal, né? Basicamente é a mesma coisa que tu faz aqui com as anfetaminas e efedrinas. Você converte uma substância polar em uma substância polar, que é o ácido glicurônico, e excreta via renal. Com relação, então, à toxicocinética. O êxtase, então, é administrado via oral, através de comprimidos, ou por via intranasal. A biodisponibilidade dele é baixa, por tratar de uma molécula anfipática, e ela fica, então, ligada a proteínas. Cerca de 20% dela está ligada a proteínas. A toxicodinâmica é exatamente igual à anfetamina, ou seja, ela vai bloquear a recaptação, vai aumentar a quantidade de vesículas, né, de neurotransmissores, vesículas neuronais. Então, ela funciona exatamente igual, ela aumenta a concentração dos neurotransmissores na fenda sináptica. Exatamente igual às efedrinas, ó. Migração e liberação de vesículas neuronais na fenda sináptica. Aumenta a concentração, aumenta o estímulo. Quais são os sintomas? Perda de apetite, o ranger de dentes, dilatação de pupilas, desequilíbrio hidroeletrônico. E por fim nós temos então um efeito psicodélico, que é um efeito visual e tátil. Agora, com relação à análise toxicológica, nós temos então testes preliminares. No caso do teste de Simon, o mesmo teste que era usado lá para as efedrinas, para as anfetaminas, ele será positivo no caso do êxtase MDMA. E o teste de Marques, que era aquele mesmo utilizado lá no caso da heroína, que é uma droga psicoléptica depressora. Então, a heroína, que é uma droga psicoléptica depressora, ela é positiva no reagente de Marques. Assim como o MDA, que é um tipo de êxtase, ele também é positivo no reagente de Marques, no teste de Marques. Então, essa é a principal diferença. Dentro do próprio êxtase, tem duas moléculas que compõem ele. Uma delas é positivo para o teste de Simon, que é a mesma que é positivo para as anfetaminas, que é o MDMA, e o MDA é positivo para o reativo de Marques, assim como a heroína. Interessante, não é mesmo? E, por fim, o teste confirmatório, como sempre, cromatografia gasosa e o espectrômetro de massas. Na sequência, estudaremos agora as drogas psicodislépticas. Dislépticas causam delírio e são as drogas perturbadoras. A primeira delas será estudada, então, a maconha. A maconha, oriunda da cannabis sativa, que é na cabeça ativa. Ela é basicamente composta, então, o princípio ativo é o delta-9-THC, que é cerca de 12% canabidiol. Ele é termo e fotossensível, o canabidiol. A maconha é uma molécula apolar, como a maioria delas que fazem efeitos no sistema nervoso central são apolares, não é mesmo? Contudo, o haxixe é 40% mais concentrado do que a maconha propriamente dita. Então, se você vai usar, use o haxixe. Boa sorte para você.
O haxixe nada mais é do que uma resina ou uma inflorescência. É a flor da maconha, é a flor da cannabis sativa. Provavelmente, então, o canabidiol da maconha deve vir da folha, enquanto que o haxixe vem da flor. Provavelmente é isso. Perceba, a extração da maconha, do princípio ativo, do delta-9-THC, é realizado com hexano e deposição no tecido adiposo. Claro, uma vez que é uma molécula polar, tudo que é apolar, basicamente quase tudo, se deposita no tecido adiposo, não é mesmo? Com relação à toxicocinética, então por via pulmonar nós temos 35% de absorção, enquanto que por via oral 12%. A biodistribuição então desse delta-9-THC, desse canabidiol, é ligado a proteínas e tem a sua meia-vida em cerca de 48 a 72 horas. Ou pode durar até de 1 semana até 3 meses. Então não use maconha. Vai ser pego no toxicológico. Com relação à biotransformação, quem faz a biotransformação do delta-9-THC? Ele é feito então pela oxidação pelo P450. Provavelmente é um citocromo lá, alguma coisa assim. Através então de descarboxilação e de produção de um ácido glicurônico. Tudo que é apolar, ele é biotransformado nessa molécula ácido glicurônico, é uma molécula polar que vai ser excretada então 30% na urina e 40% nas fezes. Isso lá em 72 horas você vai ter então o término da meia-vida dele. E a toxicodinâmica do canabinoide? Canabinoide ligado então ao CB1 ou CB2. O CB1 são receptores então, que estarão presentes no hipocampo ou no cerebelo, enquanto que o receptor canabinoide 2 estará presente nos leucócitos. Então, quando você usa drogas, o teu sangue, as suas células sanguíneas de proteção, os leucócitos, sentem também. E o que irá acontecer? Esses receptores eles estarão acoplados à proteína G inibitória. E aí, teremos uma certa depressão associada a um delírio perturbador. Né? Mas no caso é mais caracterizado como uma droga perturbadora. A intoxicação aguda, perceba, não há caso de overdose com maconha. Pode usar à vontade, pessoal. Você não vai morrer de overdose. A primeira fase da intoxicação aguda, então, são os sintomas psíquicos, que vão te causar um bem-estar, vão te causar disposição, uma sensação de tranquilidade. Após 1 a 2 horas, teremos um relaxamento e o início do sono. Ainda com relação à intoxicação aguda, a segunda fase, então, vão ocorrer os sintomas de angústia, sudorese, pânico, ansiedade e depressão. É melhor não usar. Como que funciona a análise toxicológica de identificação então, do canabinoide, do delta-9-THC? Através do teste preliminar de Fast Blue, que, no caso positivo, finalmente teremos uma coloração diferente da azul, será uma coloração marrom. Então, no teste Fast Blue B, é o teste preliminar para a identificação de maconha dos canabinoides, e ele ficará marrom, no caso positivo. E também temos o teste preliminar do Duquesnoy-Levin. São os dois testes utilizados de forma preliminar para a identificação de maconha, canabinoides. O teste confirmatório, como sempre, vai ser lá a cromatografia gasosa no espectrômetro de massa. Essa é a melhor que tem, mas também poderá ser feito a cromatografia de camada delgada, cromatografia líquida de alta eficiência, ou infravermelho, cromatografia ou macroscopia. Você pode, inclusive, usar microscopia e macroscopia para analisar as folhas da maconha. Então, em linhas gerais, em termos de drogas psicodislépticas perturbadoras, a maconha é essa porta de entrada, essa primeira, né? Que será identificada, então, lá através do teste de Fast Blue ou do Duquesnoy. Dando seguimento, estudaremos agora o LSD, que, assim como a maconha, é uma substância psicodisléptica, causará delírios e perturbações. O LSD-25 nada mais é do que a dietilamina do ácido lisérgico, que é um análogo da serotonina, que é uma substância polar. Então, estamos diante de um alucinógeno natural. Quais são os alucinógenos naturais e quais são os alucinógenos sintéticos? Perceba. O LSD é um alucinógeno sintético, assim como o DOB, assim como o NBO. Enquanto que existem alucinógenos naturais, que é basicamente o DMT, que é produzido pelo próprio corpo. Temos a mescalina, que é uma planta, e temos a psilocibina, que é um fungo.
existem alucinógenos naturais, o DMT produzido pelo próprio corpo, e existem os sintéticos, que basicamente tentam imitá-los. Ainda, com relação, então, à alteração dos sentidos, o LSD irá promover uma alucinação. Alucinação, você alucina com algo que é possível. A diferença de alucinação para delírio é esta: a alucinação é possível, o delírio é algo impossível. Os derivados, então, de triptanas é o LSD. Estamos, então, diante da Clavíceps purpúrea, que é um fungo, ou esporão de centeio, derivado da ergotamina. Todos eles, então, são derivados de triptanas, que irão produzir o LSD. E temos também derivados de catecolaminas. Por fim, a intoxicação, a toxicocinética. Como é que se usa o LSD? É por via oral, sublingual. Então, cerca de 6 a 12 horas, ele vai começar a fazer o seu efeito e a biotransformação será dada por oxidação em 48 horas e será excretado pela urina, como na maioria dos casos. O LSD, então, a toxicodinâmica. E como que ele faz efeito? O que faz ele fazer efeito? Ele é basicamente um agonista não seletivo de receptores serotoninérgicos. Claro, né? Ele basicamente ele tenta assimilar ou emular um alucinógeno natural. Ele é, então, um análogo à da serotonina. Então, seria lógico presumir que ele é um agonista não seletivo de receptores serotoninérgicos. Vai se ligar no mesmo receptor que a serotonina. O LSD ele tem um efeito sinestésico, que é basicamente aquele flashback. É um transtorno perceptível. Ele irá aumentar a frequência cardíaca, causar hipertensão e o aumento da temperatura. Com relação, então, à análise toxicológica, precisamos diferenciá-los. O LSD, nós temos um teste preliminar através do reativo de Ehrlich. Então, esse reativo de Ehrlich ele é utilizado tão somente para LSD. E no caso, em caso positivo, ele vai ficar rosa, e não mais azul, nem preto, nem marrom. Por fim, o teste confirmatório será através de CCD, assim como na maconha, CLY e cromatografia gasosa. São aqueles testes padrões, então, para confirmação. Por fim, com relação ao DMT, lembrando, o DMT é um alucinógeno natural, DMT. O DMT ele é utilizado, então, em rituais religiosos, como o Santo Daime, que é um análogo serotoninérgico. Temos aqui, então, uma análise de toxicocinética dele, administrado por via oral, sendo um inibidor da MAO, da monoaminoxidase, é um ácido indolacético e produzindo, então, eliminado na urina. A toxicodinâmica do DMT é um agonista parcial serotoninérgico pós-sináptico e análise toxicológica de confirmação, como sempre, cromatografia gasosa, espectrômetro de massas. Por fim, a última droga que vamos analisar é a ketamina, que são basicamente anestésicos animais. É muito apolar. Ele é um hipnótico sintético, é um pó branco que não dissolve. Estamos diante, então, de uma toxicocinética de uma administração via intranasal, pulmonar, oral ou intravenosa. E é a droga do estupro. Então, as ketaminas são as drogas utilizadas para o estupro. Interessante, não? É possível, então, obter uma overdose quando utilizado ketamina com heroína. A ketamina ela é eliminada pela urina, como todos os outros, e a função, a toxicodinâmica dela é que ela bloqueia canais NMDA. Então, temos a inibição de recaptação de neurotransmissores. E, por fim, a análise toxicológica será feita por uma cromatografia gasosa. E este foi o estudo, de forma geral, das drogas psicodislépticas ou perturbadoras. Por fim, apenas um quadro resumo em relação aos testes de detecção e cada substância. Então, para um psicoléptico como a heroína, que é uma depressor do sistema nervoso central, a heroína ela é então identificada, biotransformada no 6-MAN, que é a monoacetilmorfina, e ela é positivo para o reagente de Marques. Assim como a anfetamina, que é uma droga psicoanaléptica, ela é positiva na sua forma de MDA, ela também é positivo para o reagente reativo de Marques, assim como a heroína. Perceba, a última e a primeira utilizam o mesmo reagente. A heroína, que é uma droga psicoléptica, é positiva
no reagente de Marx, assim como o êxtase MDA, que é uma droga psicoanaléptica. Com relação, então, às drogas psicodislépticas, nós temos a maconha e o LSD. A maconha, ou seja, o princípio ativo delta-9-THC, ele é positivo para o teste Fast Blue B, ou Duquesnoy-Levine. Enquanto que o LSD, ele é positivo para o reativo de Ehrlich, que fica rosa. E com relação às drogas psicoanalépticas, as principais são então a cocaína e a anfetamina. A cocaína, a substância que é identificada é a benzoilequigonina. E nós estamos então, ela é positiva para o teste de Scott, que é o tiocianato de cobalto, que no caso positivo fica azul. Lembrando, esse teste de Scott, ele fica positivo também para lidocaína ou cafeína, uma vez que ele vai se ligar a compostos com que tem amina. Tudo que tem amina vai dar positivo, vai dar um passo positivo, então, no teste de Scott. Mas ainda assim ele é utilizado para a cocaína. E por fim, com relação às anfetaminas, que é o êxtase, né? Eles dão positivo. As anfetaminas, que são as efedrinas e o êxtase, eles serão positivos para o teste de Simon. Ficará azul, assim como o teste de Scott. Tanto as efedrinas lá, as bolinhas, os rebites, quanto o êxtase, o LSD, o êxtase, MDMA, será positivo, então, para o teste de Simon. E este é o resumo final das substâncias toxicológicas e suas possíveis identificações através de testes preliminares. Boa sorte!